começando aqui, só um pouquinho. Então, a partir de agora, a gente está começando a gravar a nossa aula. Então, a nossa aula, nós vamos entrar mais a fundo no assunto empreendedorismo. Todo mundo está conseguindo enxergar aí, né? Então, é importante saber, gostaria de saber de vocês, vocês já ouviram falar, entendem o que tem noções, tem alguém na família que já é empreendedor? Gostaria de ouvir de vocês agora. Vamos lá. Rafaela, já ouviu falar de empreendedorismo? Sim, já ouvi falar bastante nessa palavra empreendedorismo. Eu acho que ela está bastante ligada a negócio, a você saber fazer, vender teu produto, você ter uma marca, alguma coisa assim. Então, não tenho na família ninguém É, que seja empreendedor, mas escuto bastante no mercado, né? esse universo ele é bem amplo, ó, tá? A gente até vai falar daqui a pouquinho. Mas é isso aí mesmo que você falou, exatamente. Matheus, o que você ouviu falar de empreendedorismo, Matheus? Que é mais o básico, né? Que é a criação de um produto, de uma marca, de um negócio. E eu vi também que empreender pode ser tanto para você mesmo como em corporações também. Então é bem É, amplo. isso aí está falando do intraempreendedorismo, que é justamente dentro das organizações. Porque às vezes, quem está trabalhando hoje também pode ter essa oportunidade de empreender dentro do próprio negócio, né? Quem chegou também aí foi o Hudson Cardoso. O que você entende disso, Hudson? Já ouviu falar em empreendedorismo? Acho que se investir em alguma coisa, uma ideia que possa gerar algum lucro futuramente. Exatamente. Também é por isso. E Elcio, bem-vindo. O que você já começa falando? O que você entende por empreendedorismo, Elcio? Bom, senhor, e tem alguma ideia, alguma motivação para investir em alguma coisa para tentar gerar um próprio negócio? Exatamente. Então aqui a gente vai entender conceitos. Vocês vão ver que são vários autores, tem muita gente que fala sobre empreendedorismo, né? Para disponibilizar esse material para vocês, eu fiz várias pesquisas e o que eu mais encontrei foi qualidades do empreendedor. Então, é interessante saber, assim, mas quando que eu vou ter todas essas qualidades para ser um empreendedor? Então, o bom de tudo isso é que você aprende. E entender de negócios, né, que é bem a minha área, é fundamental. Tá? Então, o primeiro passo aí, não adianta querer ser um empreendedor maluco e sair empreendendo porque acha que descobriu um bom negócio, mas não começa a fazer pesquisa, não faz plano de negócio. Então, é o empreendedorismo às avessas. Às vezes você começa da parte errada, depois descobre lá na frente o custo dessa tua maneira de atuar vai ser muito grande. Então, empreendedorismo é um pouco de cada um do que vocês falaram aí. Então, a gente vai entender o que ele é hoje, como que ele surgiu. Então, os grandes objetivos dessa nossa aula inicial de empreendedorismo é saber a definição e a origem do empreendedorismo, característica aí dos empreendedores e também os tipos de empreendedores, formais e não formais, e as características de cada um. Então, a gente vai dar uma visão geral dessa primeira parte aí do que é o empreendedorismo. Bom? Então, uma definição e a origem do empreendedorismo. Então, o termo empreendedor vem do francês ali, entrepreneur, que significa aquele que assume risco e começa algo novo. Basicamente é isso. Então, o empreendedor é a pessoa que inicia ou espera aí um negócio para realizar uma ideia ou um projeto pessoal. Claro que ele vai assumir riscos e responsabilidades e vai ter que ter na cabeça que inovar é algo que ele vai ter que fazer continuamente. Então, inovação, a criação de novas ideias é necessário em todas as empresas, mas para o empreendedor mais ainda. Então, essa definição aí envolve não apenas os fundadores de empresas, aquelas pessoas que vêm de outras gerações de empresas que já têm negócios estabelecidos, né?
mas também envolve aí os gerentes, proprietários que compraram empresas, já existe de seus fundadores. Então, vocês vão ver que empreendedorismo ele abre um leque de outras opções. Por último aqui, o espírito empreendedor ele também está presente dentro das empresas. Então, toda pessoa que dentro, mesmo que não tenha fundado uma empresa, mas esteja trabalhando dentro de uma organização e tenha uma ideia e faz com que essa organização ganhe dinheiro com isso, não deixa de ser um empreendedor. Isso a gente chama de intraempreendedorismo, né? Claro que essas pessoas sempre vão estar preocupadas e focadas em assumir risco e inovar também continuamente. Então, a palavra inovação também está muito ligada com. A gente vai entender isso durante essa disciplina. Quem que é o precursor do empreendedorismo? Então, o nome dele é Joseph A. Schumpeter, ou mais conhecido como Schumpeter, né? Ele é um dos precursores aí dos estudos do empreendedorismo. Isso começou em 1942, quando ele escreveu um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. E nesse livro ele destacou aí a função dos empreendedores na formação da riqueza de uma nação. Então, ele foi a pessoa que teve uma visão mais direcionada para o termo empreendedorismo. Então, é uma das falas dele que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização e pela exploração de novos recursos e materiais. E ele diz também que sem a inovação não há empreendedores, sem investimentos em empreendedores não há retorno de capital e o capitalismo não se propulsiona. Então, quer dizer, o capitalismo não vai para frente. Os empreendedores são peças fundamentais dentro de uma economia. No Brasil, aqui, é importante frisar que os trabalhos de Fernando Dolabella e José Dornelas são os dois profissionais que se dedicam bastante a entender o empreendedorismo. Então, é importante vocês encontrarem livros, inclusive acho que alguns deles eu coloquei lá nesse material que eu coloquei dentro do Dropbox. Os livros deles são muito importantes, porque eles são muito focalizados no empreendedorismo no nosso país. A gente tem que tomar um cuidado, isso eu falo para todas as disciplinas, tá? Muitos dos livros que nós temos, no geral, aqui no Brasil, são livros que trazem conceitos que vêm de fora, e muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado que não se aplica da forma com que é aplicado lá fora, mesmo porque a nossa economia é um tanto diferente do que é lá fora, né? Na minha área, que é principalmente contabilidade e finanças, tem muita coisa que querem aplicar tal qual acontece lá fora. Daí cometem muitos erros. Nós temos características de um país onde que tem uma pluralidade incrível de pessoas. Nós temos uma economia diferenciada em relação aos outros mercados. Então, não dá para usar o mesmo remédio que se aplica nos Estados Unidos e na Europa. Então, quando se fala em empreendedorismo também, vocês vão perceber que é idêntico. Nós temos, no Brasil, algumas características diferentes, né? E eu também peguei aqui alguns conceitos para a gente entender como é que é o empreendedorismo no nosso país e como que ele está sendo situado, né? Então, é incrível dizer que nós estamos liderando
Professor, tá me ouvindo? Para mim tá mudo. Opa! E agora? Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. E da Eu onde que até eu parei saí, agora? até eu saí porque eu pensei que era problema no meu. E o pessoal, onde que parou? Posso voltar? Pessoal, tô me ouvindo? Eu tô. Professor, eu Acho que lembro não do foi senhor muito, não. ter começado a falar, mas não deu Não? para É, pegar muito, não. Eu achei que até que tinha travado. eu Tá, pensei eu que acho que tinha aqui eu. bugado também. Mas vocês querem, podemos continuar a partir daqui, dessa tela, tranquilo? Pode ser? Aham. Sim, Isso a aqui também partir vai dessa. estar. Se for por acaso, é, aqui a gente já. As definições de empreendedorismo, né? Aqui eu falei sobre o fundador, foi Schumpeter. Então, a preocupação, e também sobre os brasileiros que também ajudaram nisso aí. E aqui, das definições do termo de empreendedorismo. E aqui, como está o empreendedorismo no nosso país. Então, eu estava falando dessa pesquisa, que o brasileiro tem uma aspiração para ser empreendedor. Essa pesquisa foi feita em 2015, ela está excluindo o que aconteceu nesse ano atípico, que foi o ano dessa pandemia, que provavelmente jogou muita gente para esses mercados, né? Do novo mercado, desse novo empreendedorismo, seja ela formal ou informal. Então, nós estamos bem à frente do ranking mundial de empreendedorismo, nós estamos com 34% aí, brasileiros que estão empreendendo. Então, só para vocês terem uma ideia, frente aí ao que essa taxa que eles chamam de empreendedorismo, frente à China, que é 26,7%, o, o ranking continua com os Estados Unidos em terceiro, com 20%, Reino Unido, Japão. Então, veja que, independente do nosso estilo de economia, nós somos um país de primeiro mundo, mas nós temos uma vocação nata de ser empreendedores no Brasil, felizmente, né? Que o brasileiro gosta de empreender. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de como que estamos essa visão do empreendedorismo. Quais são as características do espírito empreendedor? Então, aqui a gente vai falar em várias qualidades. Claro que lá na frente a gente também vai falar de alguns itens que são perigosos dentro do empreendedorismo. Então, o Chiavenato, que é um dos caras mago aí da administração e empreendedorismo, fala o seguinte, que o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois ele é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Né? Então, com esse arsenal aí, ele transforma as ideias em realidade para benefício próprio e para benefício da comunidade. Ter criatividade e alto nível de energia. O empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, combinados adequadamente, habilitam a transformar uma ideia simples e mal estruturada em algo concreto e bem-sucedido. Então, aqui a gente já tem algumas características do que é um empreendedor, né? Desafio do que é ser um empreendedor. Então, mas eu vou precisar ter várias habilidades. Exatamente. Se não o tiver, vai ter que desenvolver. Mas então dá para ser empreendedor? Dá. Então, o empreendedor, em qualquer definição do empreendedorismo, aí a gente encontra pelo menos alguns aspectos do que é ser empreendedor. É interessante assim que são muitas e muitas qualidades e a gente vai vendo que uma ou outra é visto em cada um desses empreendedores, tá? Então, uma delas é a iniciativa de criar e inovar e a paixão pelo que faz. Então, muitas vezes o empreendedor, você vai ouvir dele que ele prefere trabalhar 20 horas no próprio empreendimento do que ficar 8 horas atrás de uma escrivaninha e um escritório. Então, existe uma paixão sempre. Ele utiliza os recursos disponíveis de forma muito criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Eu acho que até uma das motivos pelo qual o brasileiro também é muito ligado ao empreendedorismo é sobre o aspecto criativo. Então, nós somos conhecidos como pessoas muito criativas fora aí do mercado nacional. Outro ponto aqui é assumir os riscos e a possibilidade de fracassar.
Então, o empreendedor, vocês vão ver, muitas vezes ele vai falar que se fosse para, depois do sucesso que ele teve, ele disse assim, se fosse para fazer novamente, ele nem saía, né, ele nem começaria. Então, claro, vai ter tropeços, vai ter erros e acertos, mas sem erros e acertos você não tem um aprendizado. O empreendedor tem um modelo que o influencia. Então, até por isso que quando eu coloquei material para vocês em uma série de coisas, e a gente vai trabalhar muito com biografias. Eu acho que é interessante saber por que certos empreendimentos tiveram sucesso e outros não. Então, características assim que o elenco e vou estar aqui é persistência, né? Resiliência, não se deixar abalar pelo primeiro tropeço. Então, essas são características fundamentais. E ele vai ter, o empreendedor, esses modelos. Então, vai ter pessoas em nível mundial ou até mesmo nacional e ele vai mirar e dizer assim, não, eu vou fazer igual a essa pessoa. Por isso que chama aqui de modelo. Ele tem iniciativa, tem autonomia, autoconfiança, otimismo e a necessidade de realização. O fracasso para essas pessoas é considerado parte do resultado, né? Então, tem que ter energia, luta contra padrões impostos, então ele não vai para aquele caminho que muitas vezes talvez seja o mais comum para todo mundo, né? Então, aqui ele vai fora da curva, é uma pessoa geralmente muito fora da curva, ele diferencia-se dos outros. Então, isso é importante dizer que é uma pessoa diferenciada. Tende a ocupar espaços vazios deixados por outros. Então, o empreendedor tende a olhar o mercado e verificar brechas no mercado. E tentar montar o seu empreendimento para ocupar aquele espaço vazio deixado por outros. Uma palavra que vale para tudo, né? Que eu acho que o que motiva a gente é o tal do comprometimento. O empreendedor tem esse foco aí muito, eu diria, avançado na cabeça dele. Então, é uma pessoa altamente comprometida. Mas porque se não fosse, ele nem seria empreendedor. Tem que ser líder, sistema próprio de relação com empregados. Eu chamo líder de banda, né? Aquele que carrega todo mundo. Então, líder é diferente de chefe, né? Líderes, as pessoas te seguem. O chefe faz as pessoas te seguirem. Então, é diferente, né? Então, ele tem uma forte intuição, né, como no esporte. O que importa não é o que sabe, mas o que se faz. Ele crê no que faz, é orientado muito para resultados. Não adianta, gente, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia absurda e quando vai descobrir que aquilo não dá resultado, é uma frustração. Então, resultado é uma palavra-chave em qualquer organização, mas para o empreendedor mais ainda. É um trabalhador incansável, então, um empreendedor, principalmente no início dos seus... se trabalha muito, mais do que o empregador. Então, aqueles que saem trabalhar das suas empresas e montam o próprio negócio, dizem assim, mas eu era feliz e não sabia, né? Eu trabalhava 8 horas, depois voltava para casa, dormia, outro dia só acordava. É um trabalhador que trabalha 8 horas, mas não. Esse cara aqui trabalha... Tem trabalhadores aqui que eu conheço, né? 24 horas, né? Às vezes está muito focado no seu trabalho. Ele é um sonhador realista, é racional em seus planejamentos, mas também é visionário e criativo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Nós não podemos tomar cuidado com relação aos sonhos que a gente tem que ter. Porque muitas vezes, né? Esses sonhos não podem virar pesadelos. Tá? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem que ser muito realista, pé no chão. Ele tem uma rede de relações bem definida e gerenciada. Aqui o networking é uma palavra-chave. Então, ganha jogo, isso sim. Então, tem pessoas... Eu não preciso saber de tudo, ou não preciso ter tudo. Eu tenho que ter pessoas que possam me ajudar nesse aspecto. Ou que saibam daquilo que pode me ajudar e podem agregar conhecimento para que eu possa continuar mantendo o meu empreendimento, o meu sonho. Cultiva a imaginação e aprende a definir visões. Então, é muito importante conhecimento do negócio. Né? Não tem, por isso que a gente falou lá no início que empreender, você tem que estar preparado. Né? Conhecimento do negócio é saber em que volume você está entrando nesse empreendimento.
Tenho que conhecer meus clientes, tenho que conhecer meus fornecedores, tenho que conhecer meu mercado, tenho que conhecer meus concorrentes. Então, isso aqui tá ligado nesse conhecimento do negócio. Tem que conhecer de finanças, né? Tem que saber se eu estou dando resultado, não está dando resultado e tudo mais. Traduz os seus pensamentos em ações, age mais do que fala, né? Orientado para o resultado, que a gente até já falou, orientado para o futuro. Dinheiro como uma medida de desempenho. Volta a falar do resultado, né? Que tipos de empreendedores a gente já conhece? Então, vamos lá. O cara que... o empreendedor nato. Aquele que já nasceu para desenvolver novos negócios, né? Então, vamos citar Silvio Santos, né? Então, ele era camelô. De camelô, ele já foi emendando. Hoje é um mega empresário. Mas já está no sangue. Já nasceu com a paixão de empreender. Né? O que a gente chama nato. Inclusive, veio de berço. Muitas vezes está no sangue isso. Aquele que aprende, então isso aqui é inesperado. Muitas vezes ele vai aprendendo e começa a gostar da situação. Não nasceu com aquilo, empreender. Serial é aquele que tem paixão por novos negócios, nem bem realiza um e já vai criando outro. Outro dia eu estava falando eu dei um curso para o pessoal do Paraná Banco, aqui no centro da cidade, no Escandinaca, inclusive era até, na época que eu trabalhava no banco, me convidaram para dar um curso para eles. E um dos diretores do Paraná Banco estava me falando sobre o Malucelli, né, o fundador do grupo. Então, ele é um desses empreendedores serial, que eu percebo muito bem, porque ele, em tudo quanto é coisa que ele olhava, ele vinha uma possibilidade de empreender. Eles até me contaram uma história que ficou muito bem gravada para mim. Uma vez que ele estava dentro de umas fazendas dele, via que na região que estava aquela fazenda, ventava muito. Daí ele disse assim, nossa, mas aqui dá para a gente fazer negócio de energia sustentável, via parque eólico, que eles chamam, né? Então, veja, vendo o vento, ele já viu uma possibilidade de empreendimento. Então, é esse que a gente chama de empreendedor serial. O corporativo é aquele que coloca em prática esse tipo de visão de empreendedorismo dentro das organizações. A gente vai ver outro tipo de empreendedorismo que se chama intraempreendedorismo, que é justamente está ligado com esse grande empreendedor, que é o intraempreendedor ou empreendedor corporativo. O social, que é aquele que tem um empreendimento, mas um empreendimento voltado para a área social, seja uma ONG, seja uma fundação. Então, aqui também tem um empreendedor. O herdeiro, que é aquele que sucede seus parentes em uma grande organização, onde já tem muito... Tem que tomar um detalhe, né? Parece que todo mundo pensa que o herdeiro já vem no sangue, já é o nato lá em cima. Não, na verdade não. O herdeiro que eles colocam ele naquele processo porque faz parte do empreendimento da empresa. O normal, que é aquele planejado, e aquele que é por necessidade. Até coloquei aqui por último, não por acaso, que é muito o que a gente está vivendo agora, né, gente? Então, o que é hoje? Os empreendimentos de hoje estão muito pela necessidade. Então, você está vendo pessoas que foram jogadas fora do mercado de trabalho e estão tendo que se virar. O que estão tendo que fazer? Tendo que empreender, né? Tendo que ser empresários. E muitos deles sem nenhuma instrução que vocês estão tendo aqui. Então, por necessidade também, nós temos aí um empreendedor. Kinai é um dos escritores que fala sobre empreendedorismo. Ele criou aqui a figura do empreendedor refugiado. Eu achei até interessante colocar aqui, porque tem alguns conceitos que estão interligados, que a gente acabou de falar, mas o termo refugiado são as pessoas que entram em negócios para escapar de um fator ambiental. Então, aqui ele elenca quem são esses empreendedores refugiados. Então, um deles aqui é o que chamam de refugiado estrangeiro. Então, é aquele que escapam de restrições políticas, religiosas, econômicas dos seus países de origem para vir empreender em outros países. O Brasil é cheio disso, né? Nós somos um país multirracial, onde que muitos, por conta de guerras e tudo mais, que é o caso, por exemplo, do povo japonês, o povo italiano, né?
Eu tive um tio grego, que inclusive ele faleceu, ele era refugiado da Grécia, grego de nascença mesmo, casou com a minha tia, irmã da minha mãe. Ele veio refugiado do país dele, e montou aqui uma imobiliária. Então, o que ele fez? Ele está dentro desses refugiados estrangeiros que empreendeu aqui, muito por conta do que eles faziam também lá, era advogado também. Refugiado corporativo, então, muitas vezes essas pessoas fogem dos ambientes burocráticos das grandes e médias empresas e iniciam o seu negócio por conta própria. Nem sempre por necessidade, mas sim pela vontade de empreender. E muitas vezes foram criados dentro desse ambiente corporativo. A primeira coisa que ele aprendeu na vida junto dos pais você tem que ser empregado, né? Nunca teve essa visão. E muitas vezes ele começa a entender na parte cooperativa e resolve empreender. Refugiado aqui dos pais, não é do país, né? Pessoas que abandonam a família para mostrar aos pais que eles podem fazer as coisas de maneira independente ou até mesmo sozinho. Então, e hoje a gente tem muitos jovens que estão fazendo isso, principalmente aí nessa nova era digital. Refugiados do lar, aqui depois aí de que eles criam todos os filhos, eles resolvem empreender para ficar longe das responsabilidades livres das responsabilidades de casa. Então, está muito ligado aqui também, que a gente está falando das empreendedoras, né? E parece que sim, empreendedorismo é só para homem. Não, empreendedorismo é para qualquer um que queira, né, criar um novo negócio, um novo produto. Refugiados feministas, mulheres que sentem discriminação ou restrição em uma empresa e preferem iniciar um negócio que possam dirigir independente dos outros. Então, isso é claro, a gente já sabe que dentro das empresas, a mulher ainda carece de ser reconhecida dentro dos postos de trabalho. Então, muitas vezes ela é discriminada, tem salários menores, né, no nosso país, principalmente. Você pode ver, as maiorias não ocupam postos de direção. Então, muitas vezes dessas pessoas, essas mulheres que se sentem essa discriminação, simplesmente saem dessas empresas e montam seus próprios negócios. Daí, realmente, passam a ter visão de comando dentro das suas novas organizações. Refugiados sociais são as leis, a cultura que prevalece na empresa e buscam uma atividade como empreendedores. Vocês devem perceber muito bem que cada empresa, o que vocês trabalham, o que trabalharam, tem uma cultura distinta. Então, esses empreendedores não compactuam com essa cultura. Muitas vezes eles saem dessas empresas e criam a sua própria cultura, e por isso que eles são chamados de refugiados sociais. E outro tipo de empreendedor, e por último, os refugiados educacionais. São aqueles que estão cansados de ouvir falar, igual o professor está falando aqui, de ideias apenas acadêmicas. Eles querem algo na prática, de iniciar o seu negócio na prática. Tá? Inclusive, nas áreas que eu atuo, principalmente na área de negócios, eu orientei muito, mas muito TCCs, que está muito ligado ao que a gente está falando aqui, que é empreendedorismo. E eu achava até que, por exemplo, cursos iguais aos de vocês poderiam também seguir essa mesma linha. Vocês poderiam usar todo esse conhecimento acadêmico que vocês têm para mostrar um TCC onde que mostre a criação de uma nova empresa e mostrar a viabilidade dessa nova empresa e todo o conhecimento que você tem. Entendeu? Então, é muito importante aqui pensar assim, mas com esse conhecimento acadêmico que eu tenho, eu consigo abrir um negócio. Não é bem assim. Percebam que, para mexer com uma empresa tem, que nem a gente viu nas nossas aulas anteriores, quando nós estamos falando de administração, tão importante também entender. Então, cada empresa tem vários setores na empresa. Quando você resolve empreender, você tem que entender de cada um daqueles setores. Você tem que ter competências para cada um desses setores. Tá? Senão você quebra a empresa. Eu tenho uma história interessante, talvez eu até tenha comentado com vocês. No banco, a gente analisava vários tipos de empresas para ganhar dinheiro. E uma que era problemática era o hospital. Por quê? Principalmente hospitais onde que o dono era
o médico que criou o hospital então geralmente ele era o cara ele era o principal executivo, era o financeiro. E por que quebrava o hospital? A gente tinha um medo, porque esse médico, ele não tinha essa parte acadêmica aí de envolver-se, de entender de finanças e tudo mais. Fazia a administração dele do método que ele achava melhor. E muitas vezes quebrava o hospital por conta disso. Então, preocupação em dirigir um hospital, você tem que ter não somente o conhecimento acadêmico, que envolve aí a parte, por exemplo, de estar abrindo pessoas, no caso dos cirurgiões ali, né? Mas tem que entender competências que envolvem de dirigir uma organização, de gerenciar pessoas, de mexer com relacionamento com bancos, ou processo produtivo, dentre outros aspectos, né? Mesmo atuando, que é o caso do médico, na área fim dele. Ah, eu sou diretor de um hospital, mas espera lá, não adianta nada saber procedimentos médicos. Estamos falando aqui em finanças, tem que saber procedimentos, inclusive, que envolvem a parte financeira, senão o hospital não se sustenta. Pessoal, eu estou falando bastante aqui, mas eu gostaria uma interação com vocês aqui, se vocês estão me escutando, né? Na dessa eu estou gravando aqui, ninguém está ouvindo nada, e só vão me avisar lá depois que eu estou no final do último slide. Daí eu vou dizer assim, poxa, professor, vai ter que gravar tudo novamente. Eu vi aqui com o Matheus Lima, que é justamente ele que fez umas perguntas para mim via chat, disse que é o caso da empresa da esposa dele. Me conta a sua história aí, Matheus. Tá me ouvindo? Estou. Conta a sua história. O que você diz? O que aconteceu com a sua esposa aí? Aonde que ela se encaixa nesses empreendedores aqui? Não, eu digo porque logo no início da pandemia ela pegou e foi mandada embora, né? Tipo, uma semana assim antes de estourar essa parada de lockdown e tudo mais, ela foi mandada embora. E antes ela já fazia alisamento capilar. Não sei se já ouviu falar. Sim, já Alisamento ouvi assim nas falar. mulheres e tudo. Daí ela sempre fazia com formol, daí a gente pegou e descobriu um produto, que no caso que é sem formol, que daí não agride o cabelo nem nada. E ela pegou, como ela foi demitida, ela pegou esse dinheiro e investiu. Por exemplo, comprou um secador, uma chapinha, uns produtos, e começou a fazer a domicílio, assim, né? E criou um Instagram para poder tentar reter um público no Instagram e fazer os agendamentos por lá. E acabou que bombou aqui na cidade, daí um monte de menina começou a fazer, daí o Instagram começou a crescer, daí no início a gente não tinha nem 100 seguidores, agora tá quase 1.500 já. Isso em um período de 6 meses, eu acho. É. Daí ela fez E, uma clientela boa depois de ser demitida no início da pandemia. Daí acabou que entrou nessa de empreendedor por necessidade, no caso. daí, claro, ela provavelmente sentiu necessidade de aumentar algumas competências que até então ela não tinha, né? Começar aí pela parte da competência de mexer com redes sociais, que não é algo simples, né? Tem que ter toda uma lógica, mexe com neurociência também, porque as pessoas... você não pode ser novato nesse negócio, você tem que ter técnica para colocar essas mensagens nessas redes sociais. Daí ela já fez uns vídeos também, um curso de vídeo para poder fazer edição, daí começou a divulgar mais, daí isso que acabou sendo diferencial também. Beleza. Mais alguém quer dar o seu depoimento? Rafaela? Quantas pessoas estão na sala? Nossa, mãe. São o Matheus e Rafael? Mais alguém aí, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que é só nós dois. Beleza, então. Rafaela, você está me ouvindo? Tô sim, professor, tá bem interessante. Bom, vamos continuar então. Vamos lá. E é justamente isso aqui, ó, que aconteceu com a sua esposa, Matheus. O que passa na vida de uma pessoa quando deixa de ser empregado para ser empreendedor. Provavelmente foi isso que aconteceu com ela, né? Insegurança quanto à renda mensal, tem que lembrar que
Uma coisa é você ser empregado e todo mês cai o dinheirinho lá na tua conta, não precisa nem se preocupar. Outra coisa é quando você tem que correr atrás do dinheiro, né? O dinheiro, quando você é empregado, cai direto na tua conta, já quando você é empregador, você que tem que correr atrás do dinheiro. Vai ter uma mudança nas relações familiares, é óbvio que quando você entra para um empreendimento, você vai ter que fazer o famoso acordo com a família, né? E algumas situações, e alguns investimentos que você faz na vida, você necessariamente tem que fazer isso. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um acordo aqui com a minha família. Disse, olha, 2 anos vocês vão ter que me ver de forma, embora que, né? Aliás, não me ver, porque na época eu estava fazendo o mestrado, estava trabalhando no banco e dando aula. Então, nem de madrugada esse pessoal me via. Daí tem mudanças aqui nas relações familiares. Então, a família tem que fazer um acordo com a família. E principalmente nos primeiros anos de algum projeto, se vocês querem que o projeto dê certo, vocês vão ter que ter aquele que a gente já falou lá, que é comprometimento e dedicação. É óbvio que isso estremece essa teoria, a teoria do cobertor curto. Não vai sobrar tempo para a família, mas é questão de tempo, né? Então vamos pensar. Às vezes na vida da gente tem que dar alguns passos para trás para depois conseguir dar esse funcionar dar passos para frente. Tá? Vai ter maior responsabilidade, você vai ser responsável por várias outras coisas. Antes, quando você trabalhava, você era responsável por um determinado segmento, um determinado trabalho. E ali você vai ser o cara que vai fazer tudo. Né? As coisas param na pessoa, param em mim, né? Tem que tomar decisões, então você vai ter uma centralização absurda. Em grandes organizações, né? Por isso que as grandes organizações são todas departamentalizadas, porque essa tomada de decisão ela é compartilhada com várias pessoas, em várias funções diferentes, com competências diferentes. Tá? Eu tenho um diretor de marketing, eu tenho um diretor comercial, eu tenho o CEO. No caso do empreendedor, no início você é todas as funções, então você tem várias responsabilidades. Você vai ter que dirigir pessoas. E aí que começa o grande problema de um empreendedor, né? Você tem que ter habilidade, pessoas, né? Tratar com pessoas não é algo simples. Cada pessoa tem uma ambição, tem uma formação, tem um tipo de educação. Você tem que ser um psicólogo também trabalhar com pessoas. Por isso, na hora de contratar pessoas, é um outro processo onde você tem que se preparar muito. Muitas vezes você não consegue acertar de primeira. Lidar aqui com uma ampla rede de pessoas, então, esse networking, que chamam também de stakeholders, não sei se vocês ouviram falar desse termo, são todas as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente à organização, funcionários, sociedade, clientes, fornecedores, tudo isso aí se chama stakeholders, ou networking da organização. Você vai ter que saber lidar com essas pessoas. Gerenciar interdependência com fornecedores, clientes. Então, negociar, ter habilidade de negociação. Que assim, né, tem pessoas que, na hora de negociar, cedem mais e daí fica aquele negócio, um ganha e outro perde. Então, eu sempre digo que numa negociação tem que sempre haver o ganha-ganha. Então, cada um ganha um pedaço e todo mundo ganha. Agora, aquele que só ganha uma parte, isso a gente não pode chamar de negociação. Então, não tem uma negociação aí. Então, para fornecedores e clientes, você vai ter que saber ter essa habilidade. Lidar com incerteza diária, então, aqui vai envolver risco. É um novo estilo de vida. Lembrar que é difícil você desvincular, mas o ego vai estar vinculado ao negócio. Tem que tomar muito cuidado, ser muito pé no chão. Ganhei um monte de dinheiro, já vou lá e compro um carro, já gasto. É um pouquinho. Você não precisa ser ostentação. O que você tem que ser perene é a tua... Você tem que ter uma visão de longo prazo para a tua organização. Eu sempre falo, em contabilidade, tem um princípio contábil chamado princípio da continuidade. Então, isso vale muito aqui pelo que a gente está falando de empreendedorismo. Nesse princípio, ele diz o seguinte, né? Uma empresa, ela tem como presunção, ela foi criada para viver eternamente, né? É muito poético isso, mas é isso mesmo.
Então, ela não foi criada para morrer. Então, eu não vou criar uma empresa para morrer amanhã. Mas, para que ela possa viver, eu tenho que dar insumos a ela. Insumos quer dizer, eu tenho que gerenciá-la de forma correta. Eu tenho que considerar, assim como a gente fala de uma pessoa física, a pessoa física precisa comer, precisa fazer exercício, precisa de uma série de coisas para sobreviver. Uma pessoa jurídica tem que ter uma série de itens para que ela também possa sobreviver. E para isso você tem que ter uma série de competências que você precisa desenvolver para deixar essa empresa em pé e rodando sempre. O difícil não é criar uma empresa, o difícil é mantê-la viva. Para isso, tem que ter uma habilidade iguais àqueles apresentadores de circo chinês lá, né? Ou que você vê nesses malabarismos. Então, você vê o chinês jogando vários pratos ou rodando vários pratos em cima de umas varetas e é 200 pratos, mas muitas vezes ele vai lá ter que dar uma girada num prato a mais porque aquele prato já está caindo. Vai ser essa pessoa numa organização. Uma analogia bem simples é isso mesmo. O status social está vinculado ao negócio, tem que tomar muito cuidado, né? Porque todo mundo pensa, você é empresário, você não é bem assim também, não. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, ego e status aqui, a gente vai ter que trabalhar muito bem. Tá? Agora vamos ver aqui, ó, ele tem algumas. Eu tirei até do livro aqui do Juliano e do Márcio. Eles têm um livro que fala sobre vantagens. Vantagens não, fala sobre empreendedorismo, e eu tirei aqui itens que são considerados vantagens e desvantagens de ser empreendedor. Então vamos primeiro nas vantagens de ser empreendedor. Tem 3 grandes vantagens. Então, a autonomia. Então, eu sou dono do meu próprio nariz, eu tenho autonomia para fazer o que eu quero. Então, mas também com a responsabilidade vem as consequências, né? Então, eu tenho aqui uma autonomia, eu sou independente do que eu faço. Nas minhas tomadas de decisões, eu tenho liberdade para tomar decisões. Então, eu tenho uma satisfação aqui em ser chefe de si mesmo, e é a melhor sensação que algumas pessoas podem experimentar. Então, eu não tenho problema, assim, de ser mandado embora, porque eu sou chefe meu mesmo. Mas eu tenho uma empresa para tocar. O desafio aí gera entusiasmo para manter o sentimento de realização. E quando é realizado, o empreendedor se esforça e cada vez mais vai criando o que a gente chama desse círculo virtuoso. E que ele consegue manter esse empreendimento. Então, isso é importante. Né? Ter paixão pelo que faz com que a empresa fique viva. Outra coisa que está dentro dessas vantagens é a parte do controle financeiro. É óbvio que isso vai dar uma segurança maior se você conseguir chegar à empresa, essa visão de realidade da organização. O empreendedor passa a dispor de importantes informações para a sua tomada de decisão. Não adianta nada você, né, igual o Matheus aí, um novo empreendimento, mas ele tem que ter ferramentas para mensurar se realmente ele está tendo resultado. Ou ele tem aquela falsa sensação de resultado. Nossa, mas eu tô olhando aqui que eu tô vendendo um monte, mas não sobra dinheiro no final do mês. Essa sensação a gente tem como empregado e vai ter também como empreendedor. Muitas vezes porque o que você está produzindo, você está vendendo abaixo do preço que você gastou para elaborar ou para disponibilizar aquele serviço, no caso. E está vendendo um monte, mas não está tendo resultado. Então, esse controle financeiro te ajuda a dizer onde eu tenho que ajustar. Tá? Na outra disciplina que a gente vai ver, que começa daqui a pouco, é a questão aí que fala sobre custos. Isso, custos, vai ser interessante. Em relação às desvantagens, né? Nós temos aí um sacrifício pessoal. Então, a gente já falou aqui que o empreendedor é aquele cara que só depois do negócio bem estabelecido que ele vai ter esse alivio aí na parte pessoal, mas senão vai ter um sacrifício pessoal muito grande. Então, é um custo que deve ser considerado. Então, quem quer empreender, saiba que vai ser algo muito intenso. Uma dedicação muito extrema e quase que exclusiva aí para o negócio dele. Podemos provocar aqui um afastamento da família, falta de lazer, viagem, aniversário, esqueça, a pessoa está trabalhando. E também é óbvio, com o trabalho vem a sobrecarga de responsabilidade. Muitas vezes,
as pessoas não têm condições de contratar mais pessoas e sobrecarrega-se das suas responsabilidades. Então, ele é o único responsável para tudo acontecer dentro da organização. Então, ele é o CEO, ele é o financeiro, ele é o cara que faz a venda, ele é o cara que, na fase inicial dessas empresas, tem que fazer tudo isso. E o detalhe, não se permite errar, né? Se você errar, e às vezes pode ser errar grave, pode quebrar a empresa. Sinal de falência, certo? Matheus, descrevi alguns desses itens que vocês estão convivendo ou não? Todos. O Todos? sacrifício pessoal, principalmente. É. A Vocês têm falta de filhos? tempo. Não, graças a Deus não, senão ia ser mais sobrecarga. Aí pense na sua esposa, né? Aí é algo que, por isso até que as esposas, como é que é? As mulheres têm o grande desafio de ser empreendedoras por conta disso, né? A gente fala assim que elas têm aí, nesse caso aí, um turno a mais no trabalho delas, né? Tem todo o Sim. afazer de casa. Claro que hoje em dia é tudo muito mais compartilhado com a família como um todo. Mas essa parte de sacrifício pessoal é verdade, principalmente afastamento familiar, falta de lazer, porque o fim de semana ocupa nosso tempo 100%, que quando não é trabalhando, é planejando coisa, É isso aí é mesmo. muita coisa. Mas aos poucos vai indo. Você tem que se adaptar, né? E aqui eu coloquei perfis dos possíveis empreendedores. Então, como é que eu quero saber que perfil que eu me enquadro aqui, né, de ser um empreendedor, que eu me acho. Desbravador, por exemplo. Quem quer empreender para ganhar dinheiro, mas não possui experiência e renda. Demanda conteúdo básico e prático sobre diversos temas para finanças pessoais. Aqui é aquele cara que quer empreender, mas não tem conhecimento nenhum. É empolgado, quer empreender para ter mais dependência pessoal, é mais jovem que a média e possui interesse em educação à distância e conteúdo inspiracional. Essas pessoas aqui que, na verdade, têm recursos e são empolgados e são mais jovens que a média. Então, aqui, a gente tem muito disso no nosso país. Empreendedores empolgados. Provedor, composto principalmente por mulheres e pessoas mais velhas, com baixa escolaridade e renda pessoal. Nesses casos, são necessários engajamentos através de eventos locais ou comunidade e conteúdos mais simples. Aqui é o que a gente está vendo nessa pandemia, né? Mais por conta da situação do nosso país e da situação geral que a gente está vendo. Né? Tem aqui o que a gente chama de apaixonado também. Mulheres entre 25 e 35 anos, empresas nas áreas de saúde, estética e venda de acessórios. Dificuldade burocrática e falta de investimento. Poderia se beneficiar de cursos sobre acesso a capital, inovação e network. Talvez aqui, Matheus, encaixe aí um pouco dos outros também, mas do que vocês estão vivendo aí, né? Antenado, jovem com uma renda familiar, né? Obstáculos com conhecimento e investimento, necessita de mentoring e coaching, além de ajuda de recursos humanos. Percebam que todos esses aqui, o conhecimento é uma palavra que passa por todos eles, né? Então, nós temos também o independente, é maduro, estável, não acessa muito a internet, requer educação sobre financiamento e oportunidade de acesso ao capital. Aqui nós já temos pessoas mais maduras, que têm recursos e tudo mais, mas não é antenado em relação à internet ou coisa assim. E também não sabem como buscar recursos no mercado para poder dar início ao seu empreendimento. Arrojado, então, aqui já são homens com maiores rendas para crescer, também precisa de ajuda sofisticada, mentoring e network. E aqui eu separei, né, do material que a gente encontrou, perfis de empreendedores informais e formais. E eu acho que é muito importante, e até vou falar nas nossas próximas aulas, da importância que a gente tem que ter em relação a ser uma empresa formal e ser uma empresa informal. Os prós e contras, a gente vai falar sobre isso. Então, informal é um caminho muito tortuoso para você fazer um empreendedorismo. Mesmo porque, né, eles não gostam de
de benefícios que a formalidade traz. Ah, mas tem os impostos. Não é bem assim também, aí é muito falta de informação. Então, mas vamos pensar aqui quais é o perfil dos empreendedores informais. O que eles são? Geralmente são pragmáticos e lutadores, então eles têm aqui no pragmático uma escolaridade mediana, se compara a empreendedores informais em geral, trabalha sozinho, utiliza muito a internet e redes sociais para aumentar o baixo faturamento anual e a falta de investimento, e carece de conteúdo bem prático e inspiracional, preferencialmente online. Então, aqui nós estamos falando do informal, mesmo porque o sentido ele não formalizou a empresa dele. Então, aqui já um exemplo bem simples de por que já começam atrás da formalidade, porque na hora de buscar recursos no mercado, ele vai buscar o recurso mais caro, que ele não tem linhas para pessoa jurídica, já começa pegando pela pessoa física, que é o recurso mais caro, tá? E também eu tenho aqui outras dificuldades, que é o seguinte, ele não vai ter acesso, por exemplo, a conteúdos ou escolaridade, né, que a gente está vendo aqui, que é entender o que é necessário para ser empreendedor. E às vezes ele vai aprendendo na prática, e às vezes é mais dolorido, né? E nós temos também o outro perfil do informal, que é o lutador, o empreendedor com mais idade, né, menor nível de escolaridade e abrir o negócio por necessidade. Não costumam acessar a internet, demandando aí mais conteúdo através de televisão, cursos vários. Esse, inclusive, está pior que o pragmático, né? Então, aqui, ele necessita de tudo. Então, já não tem uma idade... Para ser empreendedor não interessa a idade, né? Mas quanto mais, assim, idade, mais dificuldades as pessoas têm em aprimorar o seu conhecimento. Isso não é o professor que está falando, isso aí geneticamente falando, né? Eu tenho um ditado assim, né, que vale para todo mundo. É difícil você ensinar truque novo para cachorro velho. E é difícil mesmo. Então, para aprender alguma coisa em determinadas idades, o processo é muito mais demorado, porque o nível de interação, o nível de sinapses da cabeça das pessoas, se já não são treinadas, se já não atuam, é muito mais complexo. Então, aqui a pessoa tem que ter realmente todas aquelas habilidades que a gente já falou lá no início da nossa aula de hoje. Tá? Aqui, formais e formais, né? E aqui, gente, só para fechar a disciplina de hoje, então eu fiz um resumo geral, inclusive pode estar lá junto, mas eu peguei esse resumo que eu achei interessante, das principais características do empreendedor. Primeiro, ele é determinado, alta confiança e transmissor de confiança. Proativo, capacidade de recorrer a riscos calculados. Hábil, capacidade de iniciativa. Flexível, tem que ter capacidade para tomar decisões. Criativo é uma palavra-chave nesse processo, então capacidade de interagir com terceiros. Perceptível, identificar oportunidades. Impaciente, orientação por objetivos. Líder, procura eficiência e eficácia. Responsável, tem que ter disposição para aceitar críticas e sugestões. Otimista, aprender sempre é algo que está na cartilha dele, então disposição em aprender. Competitivo, necessidade de realização, e versátil, espírito positivo em relação a mudanças. Tá? Então, para a aula de hoje, para a gente ter um início em falar de empreendedorismo, é isso, tá bom? A gente vai dar um tempo agora, e daí a gente vai entrar para a próxima aula, que é custos. Eu gostaria de saber de vocês, poucos que estão assistindo a minha aula, se ficou alguma dúvida nesse princípio de conhecimento do que é o empreendedorismo. Não, professor, tá bem tranquilo. Novamente, volto a falar a vocês em relação a gente olhar para dentro daquele material que está lá dentro do AVA, olhem para aquilo lá, rodando aquilo que vocês ouviram aqui do professor, mais o que tem lá, vai ajudar bastante, tá bom? Tem um material bem interessante lá. Eu vou dar um tempinho agora para tomar uma água e a gente já volta para a próxima aula, tá bom? Que é Engenharia Econômica e Custos. Hoje a gente vai falar sobre custos. Eu sei que o nosso colega Daniel aqui entrou para outra aula, né, Daniel? Tá me ouvindo, Daniel?
Estão me ouvindo? Ele não está com o fone dele ligado. Então, eu vou dar uns minutinhos. Mais alguma dúvida? Rafaela, ficou alguma dúvida? Não, professor, nessa aula de hoje foi possível ter uma visão bem ampla do conteúdo do empreendedorismo mesmo. Foi bem boa, pelo menos para mim, consegui ter uma visão bem ampla. Perfeito. Então, tudo tranquilo. Vamos dar um intervalo, inclusive até eu vou sair da sala aqui, daí eu já volto para a sala novamente, tá? Eu vou tomar uma água e já volto. Eu vou encerrar a nossa gravação da aula e a gente já começa a falar sobre custos, que é da nossa parte de engenharia econômica. Se quiser até manter na sala, não tem problema, mas eu já volto aí, tá? Só vou interromper a nossa aula aqui. A gravação, na verdade. Okay.